Pronto. Nas mãos. Pronto. Tem que estar lá em casa da cultura, pegar Meus irmãos, estamos mais uma vez aqui na Ponte de Ferro, eu e nosso irmão Alexandre. Eu gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar orando por nós, que essa grande missão que nós temos de pregar o ídolo glorioso de Jesus Cristo. Não é fácil pregar esse evangelho e nós não pregamos aquilo que o povo gostaria de ouvir. Nós não pregamos mamão com açúcar, mas pregamos o evangelho que foi em primeiro lugar anunciado por João Batista, que chamava e convidava o povo ao arrependimento e à regeneração. Portanto, aqueles que querem morar no céu não deixarão de forma alguma de assistir essa live. Que essa live fala não só do amor, mas da justiça de Deus. E nessa tarde, ore por nós. Estamos aqui mais uma vez. Irmãos, quiserem fazer parte da minha live, né, no meu canal, se inscrever, é @HernaniGuedes77. Aqueles que não quiser, continue orando conosco. Os irmãos também toquem na tela aí 2 vezes para que esse evangelho seja propagado no mundo inteiro. Nós não estamos aqui né, para bater a média, nem esperamos recompensa de plataforma. Nosso objetivo é de levar esse evangelho ao mundo, porque há uma grande necessidade de ouvir a verdade da palavra de Deus. Eu gosto sempre de usar esse kippah aqui, ó. E é um kippah lá na lei, kippah lá em Jerusalém, Deus está acima, né? Eu vim ali logo cedo, 2h30 da tarde, ele caiu ali, no meio da pista, esse kippah. Por incrível que pareça, esse kippah aqui, nenhum carro passou por cima dele. E estava o sinal verde. Eu corri, ele caiu, ficou no meio da pista e nenhum carro passou por cima dele. Isso é uma demonstração que Deus não deixou Israel sozinho, não. Eles rejeitaram porque foi um projeto de Deus para que a salvação chegasse até o gentio. Mas Paulo diz que Deus não esqueceu Israel para sempre, não. Quem vai se levantar contra Israel é o anticristo. Mas Deus vai dar vitória a Israel. Não seja inimigo de Israel, não. Seja amigo de Israel. Amém, meu irmão? Eu não sou inimigo do Brasil, nem tampouco sou inimigo de Israel, não. Eu amo Israel e amo também o meu Brasil. Mas está aqui, ó. Caiu aí nesse trânsito aí. E nenhum carro passou por cima dele. Amém, irmão? Então, mais uma tarde. Estamos aqui na Ponte de Ferro, como já somos conhecidos aqui, por pregarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não envelhece, não. Sabe por quê? É porque ela se renova, ela é a vida, ela dá vida. Ela transforma, ela conscientiza, ela liberta, ela transforma. Ela oferece a oportunidade ao homem, à sociedade e à família que o mundo não oferece. Nós vivemos hoje, em pleno século XXI, que os homens hoje não mais se entendem. Vivemos em uma era em que o diabo ele tem aproveitado que o homem ele tem passado a amar as coisas desse mundo. O homem ele tem mais tempo para ir a um cinema, para ir a um teatro, para ir a um campo de futebol, para fazer um piquenique, para comemorar um Réveillon, os 15 anos da sua filha. O homem tem mais tempo de fumar uma maconha, de fumar uma cocaína, que é uma vida particular dele. O homem tem mais tempo de vestir uma saia, de vestir um cuecão de couro. O homem tem mais tempo de maltratar a esposa. O homem tem mais tempo de maltratar a sua família. O homem tem mais tempo! Ela xere gadara fúria. Para tudo nesse mundo. Sabe por que o homem tem mais tempo?
para as coisas deste mundo, porque o homem abraçou, o homem tem amado, o homem tem rejeitado a graça, o favor, o perdão de Deus na sua vida. Jesus agora logo apresenta o caminho largo e o caminho estreito. Dentro desse caminho largo não existem regras. Dentro desse caminho largo você pode fazer tudo o que você quiser. E nesse caminho largo, quando você vai entrar pelo portão, tem um epígrafo com a seguinte expressão: seja bem-vindo à liberdade. Mas no fim desse caminho largo, você vai encontrar outro epígrafo que usa a seguinte expressão: seja bem-vindo ao lago de fogo. No caminho estreito, você tem a seguinte expressão: arrependei-vos e convertei-vos. E no fim do caminho estreito, você vai encontrar outro epígrafo: vinde de bendito do meu Pai e tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. No capítulo 14 de João, Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele tem prometido a que todo aquele que passaria a crer no nome dEle, todos aqueles que passariam a absorver Ele como se sou o Senhor na sua vida, aquele que repudiaria as coisas deste mundo, aqueles que deixariam o prazer de vestir uma saia, de matar e de derramar sangue. Então Deus, Ele está com a mão estendida, esperando Deus dar a oportunidade. Logo, quando João ele foi levado lá aos céus, alguém bradara e dizia que ninguém era digno de olhar para o livro e desatar o seu selo e que cumprir o que rezava naquele livro. O anjo dizia para ele: não há ninguém no céu, não há na terra, nem no submundo, nem tampouco, porque quando a pessoa morre, antes de Jesus ressuscitar, morrer e ressuscitar, trabalhei parente, existia o céu, e existia também o lugar onde estava Abraão e todos aqueles crentes em Deus. E ali o anjo desceu e foi no inferno. No inferno ele não encontrou ninguém digno de desatar e de ler o que estava no livro. Ele vai agora lá para o seio de Abraão. E quando ele chega no seio de Abraão, ele encontra agora uma manada de gente. Manada pode ser de boi, mas eu quero me referir de gente que morreram crendo em Deus. Mas neles não foi encontrado ninguém digno de olhar, desatar o selo e cumprir o que estava nele. Aí o anjo agora sabe para o céu e clama. Ele agora exclama. Ele disse que não achou ninguém digno de olhar para o livro, de desatar os seus selos e de cumprir o que rezava nele. Nem no céu, nem na terra, e nem no submundo, e nem tampouco no seio de Abraão. João chorou. Para João foi a maior agonia, a maior tristeza. E quando ele chora, desiludido, aí o ancião olha para ele e assim disse: João, por que tu chora? Não há razão para esse teu choro. Eis aqui o leão da tribo de Judá, porque Jesus Cristo, antes que existisse a fauna e a flora, antes que existisse o céu e a terra, antes que existisse qualquer ser vivo na terra, Deus havia processado, Deus já havia dado o seu Filho unigênito na sua presciência, ele já havia sido processado, morrido e ressuscitado na presciência de Deus. Por isso que o diabo não poderia mudar de modo algum a trajetória, a chegada de Cristo na cruz. O diabo trabalhou muitíssimo. O diabo usou todas as suas ferramentas. O diabo usou todas as suas forças, estratégia
para que Cristo não chegasse na cruz, porque o diabo sabia que Jesus representava um perigo para ele, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida, e a Bíblia diz que ele dá e dá com abundância. Jesus é o contrário do diabo. A Bíblia apresenta os atributos do diabo. E quais são os atributos do diabo? É mentiroso, pai da mentira, é enganador, é assassino, é ladrão, é enganador, é acusador. O trabalho do diabo é esse. É manter o homem perdido na condição em que ele está. O trabalho do diabo é esse. É de trazer 12, 24 horas, 48 horas o homem enganado nas coisas que diz a respeito a misericórdia e a bondade e o juízo de Deus. Por isso Deus agora envia o Consolador. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele veio convencer o homem da verdade, da justiça e do juízo. Havia uma necessidade de Jesus subir. Para ele subir, ele tem que se apresentar ao Pai. E para ele se apresentar ao Pai, ele tem que preparar um lugar, como prometido quando ele vivia aqui no seu ministério público. Jesus promete agora um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu, nessa nova terra, que ele promete a todos quanto passam a ser dependente dele, passam a crer por meio da sua fé, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 5. A Bíblia diz que pela nossa fé nós somos justificados por Deus. E faz necessário você usar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meu amigo, o homem no pecado, o homem que ama as coisas desse mundo, o homem que todavia menospreza a graça, o perdão, o favor de Deus, porque nós não merecíamos. Paulo agora apresenta no capítulo 1 a condição da sociedade do mundo, de Roma. Romano no capítulo 1, pode ler Romano no capítulo 1 e capítulo 2. O homem não queria saber de Deus. Os homens passaram a amar mais as coisas desse mundo. O homem estava com o seu coração nas coisas desse mundo, como até hoje o homem permanece nele, amando a violência, a depravação, a imoralidade. E o diabo, por sua vez, que é um ser destrutivo, que se rebeliou contra Deus, trazendo e promovendo essa separação, essa falta de comunhão da sociedade, do homem, da família para com Deus. Porque ele passou a enganar a Eva. Ele disse a Eva que Deus falou assim, mas Deus não era sério, que ela não confiasse no que Deus falou não. E Eva foi atrás da orientação do diabo. E olha aqui o resultado do pecado e da falta de integridade de Adão e de Eva. É pai matando o filho, é filho matando o pai. É o casamento se dissolvendo. Por qualquer coisa hoje se mata. É injustiça, os valores revertidos. O homem faz mais apologia ao aborto. O homem faz mais apologia à ideologia de gênero. O homem tem mais prazer em vestir uma saia. O homem tem mais prazer em ficar de quatro e ser penetrado por outro homem. O homem faz apologia ao que é o sexo anal e oral, que se defronta com a lei natural de Deus. E qual é a lei natural de Deus? Em primeiro lugar, Deus criou o homem. Em segundo lugar, Deus cria agora uma mulher. Deus não criou dois bigodudos para estar se beijando, não. Infelizmente, o diabo, na sua estratégia, que antes que ele colocasse o plano dele em ação, ele havia estudado o meio para separar o homem, para que o homem perdesse a sua inocência, para que o homem perdesse a sua pureza. Lá no céu, ele era um querubim ungido, estabelecido para ser um guardião. Mas ele deixou que o orgulho invadisse o coração dele, porque ele era a criação mais perfeita que Deus havia criado lá no céu. E isso levou, que ele levou ele ao desvio, levou ele agora
a se rebeliar contra Deus, o orgulho. De modo que ele colocou um projeto, um plano, arquitetou, mas ele sabia que ele não poderia vencer a Deus. O prazer dele era de ser igual a Deus. O prazer dele era de receber a adoração e ser venerado. Mas ele esqueceu de uma coisa, que ele era um ser criado, que ele não passava de um querubim. Que ele não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele só era presente. Meu amigo, e quantas pessoas hoje não almeja ser igual a Deus. Nós encontramos isso era no Império Romano. Muitos imperadores se intitulavam ser Deus. A loucura do homem. E eles morriam muito cedo. Hoje, o homem não procura ser Deus, mas o homem procura desfazer de Deus. O homem procura amar as coisas que este mundo lhe oferece acima do seu Criador. Ele tem mais tempo para adorar esse mundo. Ele tem mais tempo para satisfazer os desejos carnais. Ele tem mais tempo para matar, ele tem mais tempo para morrer, ele tem mais tempo para ir a um cinema, para ir a uma praia, a um carnaval, ele tem mais tempo para adulterar, para trair a sua companheira tem prazer em trair o seu companheiro, aquele que faz isso, ele tem prazer em derramar sangue, ele tem prazer de ser inimigo da palavra de Deus, ele rejeita a oportunidade de ele escapar do lago de fogo, porque nem o próprio diabo, nem o demônio querem ir para lá, porque é um lugar de terror. Aqui nesse mundo você tem uma rede, aqui você tem uma cama, aqui você tem uma maconha, aqui você tem um cinema, aqui você tem uma praia, aqui você tem uma tela de televisão, aqui você tem um campo de futebol, aqui você tem um hospital, aqui você tem um bom uísque, segure a sua posse, aqui você tem um zoológico, um shopping, um cinema, aqui você pode escolher a mulher que você quer. Aqui você pode escolher o caminho largo ou estreito. Aqui você pode fazer de tudo. Mas no inferno, meu amigo, é diferente. Dando uma pausazinha aqui, meus irmãos. Tem uma criança aqui dormindo. Depois eu começo a pregar. Se a criança que está dormindo aqui, estou dando uma pausa. Meus irmãos, dê um toque na tela. Ajude para que esse evangelho puro, genuíno, chegue no mundo. Não é para enaltecer a minha pessoa, não, Simão Alexandre, não. Mas para que ele tome conhecimento que ainda existe profeta aqui na terra. Eu estava pregando há 15 a 20 dias, um mês atrás aqui, quando estava no auge, aquele rumor da terceira guerra. Eu cheguei aqui e disse que não haveria a terceira guerra e não aconteceu. Eu disse 2 vezes na minha live que o prazer do diabo é isso. Porque o diabo ele tem prazer em ver o homem confinado numa cadeira de roda. O diabo tem prazer em ver o homem confinado numa cama. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa cegueira. O prazer do diabo é ver o homem sofrendo sem ter prazer. Não só em se relacionar com a sua família e com os seus semelhantes. Ele lança sobre o homem a depressão. O homem fica deprimido. Isso é o prazer que o diabo tem. É ver o cara esfaqueado, é ver o cara morto debaixo de um trem, debaixo de um ônibus. O prazer do diabo é ver o cara todavia triste, querendo tirar a sua vida, querendo abandonar a sua esposa, querendo abandonar a sua família. Agora isso só poderá acontecer se você der lugar a ele. Foi o que Deus disse a Caim, que ele poderia perfeitamente dominar o seu mal, porque a vontade de Caim era de matar seu irmão. E meu amigo, essa é uma grande oportunidade que você tem hoje. Oportunidade de você escapar da justiça divina. Você pode me dizer, irmão, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. O pecado de Adão atingiu a todos os seres vivos. O pecado de Adão atingiu até o anonimato, que é o sol, a lua, as estrelas, o cometa, os planetas.
Tudo foi contaminado. E quando Adão peca, aí Deus agora lança essa maldição sobre Adão e sobre a terra. E disse ele para Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. E disse Deus agora: maldita é a terra por tua causa. Tudo isso que nós estamos vivenciando, vendo, assistindo, passando, nós somos os últimos culpados. Que valorizamos mais as coisas desse mundo. Que damos prioridade mais às coisas desse mundo. Aborrecemos aquele que nos criou. A Bíblia diz que quem ama esse mundo, ele se tornou inimigo de Deus. Porque Deus não pode se relacionar com as trevas. Deus não pode se relacionar com o pecado. O propósito de Deus é de absolver o homem dessa condenação e desse relacionamento proibido por meio da sua escolha e das suas práticas que vem se defrontar com as leis morais e naturais de Deus. Por isso que Deus havia preparado agora um cordeiro pascual. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro que pode reverter essa situação, esse caos que a sociedade e o mundo enfrenta. Pode ver que hoje, o que é que nós estamos assistindo e vendo? É tsunami, é guerra, é fome, é injustiça, é apostasia. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai. É o marido matando a mulher matando o marido. O que é que nós estamos assistindo hoje? Os homens perderam a razão. Os homens perderam o temor a Deus. Os homens não têm tempo de deixar que o Espírito Santo, que Deus faça morada na sua vida. Que Deus faça morada no seu viver. Que Ele possa ser Senhor da sua vida. Que Ele possa repudiar as coisas deste mundo. O homem continua preso no pecado, o homem continua morto no pecado. Mas se você quiser ser moldado em Cristo, se você quiser ser vivificado em Cristo, essa é a grande oportunidade que Ele lhe oferece. Se você reconhecer que precisa, que depende de Deus, Ele está pronto para te perdoar. A Bíblia diz que o teu pecado pode ser vermelho como carmesim, mas eles se tornarão branco como a lã. Não é pecado que Ele não possa perdoar. O único pecado que Jesus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você pode ter feito de tudo. E se você aceitar Ele, se você agora entregar a sua vida para Ele, se você abandonar agora esse coração mau, perverso, injusto, avarento, assassino, depravado, imoral, Ele está pronto para te perdoar. Tudo isso vem acontecendo por conta da escolha de Adão. Foi Adão que pecara e esse pecado passou a todo ser humano. E o que é que nós esperamos mais desse mundo? Quando você liga a sua televisão ou sua rede social, você só vai encontrar o quê? É a natureza clamando, é a natureza dizendo que perto Jesus está para de voltar. Nós não estamos isentos, meu amigo, de uma guerra, de um tsunami, de um tufão. Nós não estamos isentos de um terremoto, não. Todas as nações, povo, nações e línguas estão sujeitos a esse tipo de sofrimento. E o pior sofrimento não é você ter sua casa invadida pela água. O pior sofrimento não é você perder a sua casa. O pior sofrimento não é você perder seu emprego. O pior sofrimento não é você perder a sua esposa. O pior sofrimento não é você perder o seu marido. O pior sofrimento não é você perder o seu filho ou a sua filha e ver ele ou ela dentro de um caixão. É doloroso, dói na alma. Mas esse ainda não é o pior sofrimento. Sabe qual é o pior pensamento? Sabe qual vai ser o pior sofrimento da raça humana? É quando ele for levado na presença daquele que morreu há 2000 anos atrás, lá no Gólgota, numa cruz, no meio de dois malfeitores. Quando ele dá o brado, Pai, tudo está consumado. Diz a palavra de Deus que houve um grande terremoto e o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Você que não sabe, a salvação, o perdão, a absolvição primeiramente veio para esse povo aqui, olha. A salvação veio primeiro para Israel.
Israel é uma nação que foi uma nação que foi elegida por Deus, eleita por Deus. E nós fomos adotados como filho adotivo. Estávamos em segundo plano. Em primeiro plano era Israel. Mas pela rejeição de Israel, que já fazia parte do projeto de Deus, para que se cumprisse o que ele justamente disse lá no início, tanto Adão como a Eva e como Abraão, que ele seria uma bênção, que ele seria pai de todas as nações. Então, meu querido amigo, como nós poderemos escapar desse terror que nos aguarda? Ninguém sabe o tempo, ninguém sabe a hora, o mês nem o ano. Uma coisa nós sabemos: o que vem acontecendo aqui no mundo é uma prova, uma demonstração de que perto está a volta de Cristo. Agora eu quero te dizer, antes que Cristo venha buscar um povo que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, há um governo mundial, que é o anticristo, que vai governar, que vai se levantar. A todos quanto adora a Deus e ao seu Filho. Esse anticristo, ele vai tirar sua liberdade. Ele vai ser o único político que vai prometer e vai cumprir. Os de hoje, ninguém defende a nossa pátria, não. Ninguém está interessado no nosso país, não. Agora esse, conhecido como Yeshua, Jesus, ele te ama. Ele ama o pecador, ele ama o brasileiro, ele ama o português, ele ama o argentino, ele ama o alemão, ele ama a Rússia, ele ama a China, ele ama Portugal. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Meus irmãos, continua aí tocando aí, na telinha aí, para que esse evangelho chegue no mundo inteiro. Não é para que eu venha ser beneficiado com dinheiro não, mas para que as pessoas possam ouvir um verdadeiro evangelho que João Batista, 2000 anos atrás, ele já pregava, que hoje não se prega mais. Vivemos uma dispensação de apostasia. Paulo, ele já nos advertia que ele estremecia, que ele tinha medo. Quando ele partisse, não existiria homem igual a ele. Você já viu, ele disse para a igreja: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem ao seu noivo, a saber, a Cristo. Aí você pega esse assunto aí e vai notar que no período de namoro, noivado e casamento, o homem deve manter distância da sua futura esposa, porque ela deve chegar lá no altar que antes não era o casamento, nunca foi religioso, sempre foi um casamento, foi doméstico, e quem arrumava um esposo para sua filha eram os seus pais, e nunca deram errado, nunca saiu errado. Aí Paulo dizia o seguinte, que no período de namoro e noivado tem que haver uma certa distância do noivo e da noiva. O noivo e a noiva não podem estar se abraçando, não podem estar apalpando o seio da sua noiva, não pode ter levado ela para uma praia e ela vestir um fio dental, não pode ir para um motel, não pode ter uma relação antes do casamento. A noiva não tinha o direito nem o dever de mostrar o seu seio com a roupa transparente, nem nenhuma parte do seu corpo, nem o seu busto, nem a sua coxa, nem a polpa da sua nádega. Por isso Paulo faz essa analogia do casamento e a subida da igreja ao encontro do noivo. Hoje nós estamos em uma situação, em um caos religioso, em um caos moral, onde não se respeita mais a pureza, a virgindade. As pessoas hoje estão totalmente desapercebidas
da verdadeira doutrina da volta de Cristo. Aí Paulo faz essa analogia, porque ele tinha o prazer, tinha o cuidado, tinha esse compromisso de manter uma igreja pura, de manter uma igreja saudável. Não se preocupava, não era com a contabilidade da igreja, não. Não se preocupava, não era com o dinheiro daquele que trabalhava, ou na agricultura, ou com aquele que era pescador, ou naquele que era médico, engenheiro, o arquiteto, o advogado, o bom escriba. Paulo se preocupava, era com a dignidade, era com a moral. Paulo tinha zelo de manter aquela igreja despojada da depravação, da imoralidade, da falsa doutrina, do falso evangelho, dos falsos pastores, dos mercenários que não preza a verdadeira doutrina, nem a dignidade, nem a moral, nem a pureza dentro da igreja. Mas teve um que há 2000 anos atrás foi Paulo, que ele tinha esse cuidado de manter uma igreja pura. Hoje, nós encontramos, uma certa vez ele disse para Timóteo, meu filho, prega essa palavra fora e dentro do templo. Porque eu sei que quando eu na minha partida se levantarão lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Tá aí! Muitas denominações. Aí você vai lá para Éfeso, no capítulo 4, por ali por diante. Você vai encontrar uma igreja, uma unidade. Há uma só fé, há um só Senhor, há um só corpo, há um só batismo. Uma certa ocasião, 3 classes de pessoas queriam esquartejar a Cristo. Uma classe, digamos que era de 1000, dizia eu sou de Paulo. Outra classe que era de 1000 dizia eu sou de Apolo. Outra classe que era de 1000 dizia assim, eu sou de Cefa. Eles queriam fazer uma divisão, mas esse pensamento aí, essa ideia, essa vontade não veio dos apóstolos não. Porque os apóstolos, eles tinham o cuidado, o amor de preservar uma só doutrina. Ele tinha um só sentimento, não era avarente nem tão pouco, era mercenário, porque eles aprenderam, foi do cabeça da igreja. Não foi por uma faculdade teológica, não. Não foi por uma denominação que tem um nome tal, que constituiu ele como um apóstolo, como pastor, não. E quando ele apresenta uma pessoa como pastor, apóstolo, um perigo está aí. Aí o cara não tem nem chamada. A visão dele é no dinheiro, é no salário que ele vai ter. Todo fim do mês tranquilo, sem ter dor de cabeça alguma. Enquanto isso a igreja está aí com fome, precisando de um verdadeiro alimento. Mas a igreja está dando capim seco para as ovelhas. Que não tem mamão com açúcar, que não tem de 2 termos não. Essa história de dizer que você vai para a igreja tal, que você vai para a igreja fulana, isso aí é conversa do diabo, é mentira. A única igreja verdadeira é aquela que preserva a doutrina apostólica. A verdadeira igreja é aquela que tem cuidado com os seus membros, que ensina a verdade, que cuida da doutrina da pureza, da moral, que não aceita profanos, adúlteros, assassinos e traficantes dentro da igreja. Paulo dizia que a igreja que ele ia apresentar a Deus ou a Cristo, esse tipo de pessoa estava excluído na sua apresentação, quando ele fosse apresentar a igreja a ele. Sabe por quê? Isso não quer dizer que o assassino, o ladrão, o traficante, a elétrica, alguém não tinha perdão, tem. Mas a questão é que ele aceitava, levantava a mão, ia para a igreja, mas permanecia vendendo as suas pedrinhas, permanecia na igreja e matando, e até satisfazendo o desejo de muitos pastores que vivem envolvidos nesse crime organizado. Estamos vivendo numa era, numa dispensação de apostasia doutrinária.
Hoje, enquanto Paulo condenava as ações prevaricadoras, depravadas desse mundo, muitas igrejas hoje estão de mão dada com o mundo. Quando Deus agora, ele rejeita a Saul pela sua prevaricação. Quando Deus rejeita agora a Saul, Saul foi constituído. Foi por Deus, mas quem escolheu Saul não foi Deus. Quem escolheu Saul foi o povo. Samuel ficou triste, porque o povo havia rejeitado a Samuel. Aí Deus agora foi a Samuel, disse: Samuel, por que tu está triste? O povo não te rejeitou não. O povo te rejeitou foi a mim. E há um perigo quando o povo rejeita a direção, a diretriz, a orientação, o cuidado que Deus tem pela sua igreja. Quando o homem perde o temor de Deus, quando o homem só visa no dinheiro, como ele se torna o centro de tudo, é um perigo. Ele se tornou-se e se fez o anticristo. E nós não queremos que essa igreja se perca. Nós não queremos que a igreja fique. Não adianta eu aqui colocar um pano velho e querer uma roupa nova. Nem um vinho velho e um odre novo. O que nós estamos vendo hoje. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Jesus está perto. Lá em Apocalipse diz assim: quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais. É cada um por si. Não existe mais homem igual a Paulo, não. Nem eu e nem ninguém. Que mantinha a igreja pura, casta. Olha, se você fala uma palavra dessa mesmo no meio da rua, você é desprezado, você é escanteado, você não é bem visto pelas igrejas. Aí vão dizer que aquele cara ali, a palavra dele é dura. Enquanto a igreja primitiva, aquela igreja que morria na arena, aquela igreja que morria numa fogueira, aquela igreja que era levado para uma cruz, aquela igreja que era comida pelos leões, aquela igreja que na Idade Média, a igreja católica, esquartejava com todo tipo de terror sobre aquele que defendia a verdadeira doutrina. A igreja de Cristo, a que vai morar no céu, é aquela que defende o verdadeiro evangelho. E Paulo disse: se alguém vier com outro evangelho, seja mate, mas não aceita. E nós conhecemos, nós já sabemos qual é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que no capítulo 2, no capítulo 4, que eles viviam todos unidos em comunhão. E o que entrava no meio da igreja era repartido com os necessitados. Você não vê Pedro, você não vê Paulo, você não vê Tiago, você não vê Bardomé pegando o dinheiro que entrava na igreja e colocar no seu bolso, ou não comprava mansões para ele. Aqueles homens, Paulo, Pedro, Tiago, Bardomé, Adivais, eram os homens, se ele quisesse ser rico na época, eles seriam. Porque ele gozava de confiança da igreja, ele era o sustentar com a coluna da igreja. Mas o que me chama a atenção, que nenhum desses homens, ele nunca andara com a alforje, nem com a bolsa, para receber de ninguém dinheiro. Ele pregou isso para os diáconos. É bem provável que todo tipo de arrecadação que Paulo ele fazia para os membros, para os necessitados. Você nunca viu Paulo estar cobrando dízimo nem oferta. O que Paulo cobrava, o que Paulo pedia é que os irmãos fossem solidários para com aquele que não tinham o que comer, para com aquele que não tinham o que vestir. Capítulo 9, de 1º e 2º Coríntios diz assim: a coleta que se faz para os santos. Porque Paulo tinha o maior cuidado e amor de contribuir para os irmãos que estavam desempregados, para que os irmãos que não tinham condição, naquela época não existia CEP nem Compesa, mas ele tinha necessidade de comer, de se vestir. Então aquele dinheiro que entrava em alimento era repartido. E a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado algum.
no meio da igreja, e a igreja caiu em graça perante a sociedade. Capítulo 2 de Atos e capítulo 4 de Atos, e o versículo 32 e 35, leia em casa. Dinheiro da igreja não foi para pastor comprar carro nem mansão, não. Dinheiro da igreja não foi para pastor estar comprando uma organização criminosa para proteger ele, não. Dinheiro da igreja era para ser revertido em primeiro lugar. Na lei, os dízimos eram dados em alimentação. E quando algum hebreu ou judeu morava muito distante, que não poderia trazer a sua oferta em produto, ele reverteria em dinheiro e levava lá para Jerusalém. E também só existia um lugar onde ele poderia levar o seu dízimo, que era o templo lá em Jerezim. E era anual, era uma vez por ano. Estamos vivendo numa era de apostasia, onde os homens perderam o temor a Deus. Tive uma revelação, não vou dizer o nome na igreja, e o seu pastor chegou na igreja e arrancava aquele nome lá, e tinha escrito Jesus. Ele chegava e tirava e arrancava, e eu ficava só olhando. Isso denota o quê? Denota que agora ele se tornou o sumo pastor, ele se tornou o cabeça da igreja. O alvo dele não é de manter uma igreja pura, simples e temente a Deus. O alvo dele é a contabilidade. Ele está querendo dizer: Jesus não manda mais aqui, mas não. Quem manda mais aqui agora sou eu. Quando você procurar uma igreja, não procure ela pelo seu título, porque a igreja de Cristo, ela não tem título e nem tampouco está registrado no cartório. A igreja de Cristo que a Bíblia apresenta, ela é universal. Ele chegou no capítulo 23 de São Mateus, olhou para a igreja, para aquele tempo, aquele monumento ali, que não era nem mais aquele que foi constituído por Salomão, tendo a orientação do divino. Agora ele foi reformado por Herodes. Aí ele chegou no tempo e disse assim: aí ele chegou para o templo. Caiu a internet, ele fundou só até aí agora. Aí, já foi já. Bota sem a internet agora. É? Bota sem a internet. Posso colocar de novo? É? Colocar de novo. Bota. Tá bom, amigo. E uma mulher, e ela ia buscar água lá no caminho de Samaria. Quem ela era? Ela era uma pessoa que representava um perigo para Israel. As suas leis, os seus costumes. Era uma gentílica que não se comunicava com os judeus. Jesus chegou para ela e pediu água a ela. Ela ignorou. Ela ficou assim, pasmada. E perguntou a ele: você não é judeu? Você sabe que não pode dialogar, conversar comigo? Aí houve aquela conversa. Ela apresentou o templo lá em Jerusalém, em Jerezim. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Paulo ensinou que queria que todos os homens orassem em qualquer lugar com as mãos levantadas. Hoje,
se levanta templos com dogmas, com preceito humano para escravizar o elemento. Paulo diz, irmãos, tenha cuidado para que nenhum de vocês seja presa por homem algum. Quando você entra numa denominação, você se torna presa. Você faz um juramento e recebe um cartão de membro e você fica obrigado a dar dízimo naquela igreja ali. Você só pode se casar com uma moça daquela igreja ali. Se Paulo diz que há um só Senhor, que diferença é isso? Quer dizer que a igreja tal e a igreja tal, uma tem Deus e a outra não tem. Essa briga política religiosa faz afastar o indivíduo do reino do céu. E Jesus disse no capítulo 23 de São Mateus que ele não iria para o céu e fecharia as portas daqueles que querem ir também para o céu. É o que está acontecendo no nosso pleno século contemporâneo 21. Sabe o que é isso? É uma preparação para o anticristo. Mas vai haver uma mudança. Vai haver um renovo. Deus vai entrar em uma determinada igreja. Eu não vou citar o nome. Aonde ele vai ressuscitar. Aonde ele vai curar os cegos. Aonde ele vai levantar os paralíticos. Aonde ele vai curar os mudos. Aonde ele vai curar os surdos. Aonde ele vai curar os diabéticos. Aonde ele vai curar todo tipo de doença. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Eu não vou dizer o nome da igreja não, que é antiético, para não menosprezar demais. Que eu não sou inimigo de ninguém, não sou inimigo de pastor. Eu estou lendo aqui o que a Bíblia diz. Mas vai acontecer, antes que o anticristo venha assumir, Deus vai fazer uma reforma, Deus vai fazer uma limpeza nessa igreja, nesse púlpito, e vai levantar um homem, segundo o coração dele, vai levantar um homem de fé. A igreja vai ser renovada, a igreja agora vai cair em graça diante da sociedade, porque ele vai manifestar o seu dom, o seu poder sobre a sua igreja. Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja não. Edevaldo, é em vão você querer apagar. Observe que o sacerdote, todo de manhã ele tem a obrigação de chegar no altar e remover as cinzas e renovar as madeiras para que o fogo permanecesse 12, 24 horas. Mas ele tinha esse cuidado, tinha essa obrigação, ele não podia falhar. Assim é a igreja de Cristo, a igreja que vai morar no céu. Ninguém pode apagar o fogo dela não. Não se trata de um fogo literário, não se trata de uma madeira de lenha, não. Se trata do poder de Deus. Se trata é que a igreja vai andar agora em conforme, vai estar em comunhão. Vai dar mais lugar às coisas espirituais do que às coisas deste mundo. E veja o que eu estou dizendo. Vai haver uma transformação. Você vai ver que no Brasil Deus vai levantar uma igreja que o mundo todo vai passar a conhecer que esse Jesus Cristo é o Senhor por meio dessa denominação. Agora para tudo a seu tempo, a seu mês, a seu ano. Nós não podemos generalizar que o cuidado de Deus não é o título, o cuidado de Deus é que vai acontecer, Ele quer que aconteça. Amém, meu irmão. Quando a igreja agora, ela passa a ser conhecida pela sociedade, o que foi que aconteceu? Jesus, quando ressuscitou, mandou que os apóstolos fossem para aquele Jerusalém, para aquele lá ele fosse batizado. E quando os apóstolos foram batizados, em um discurso de Pedro, se salvou 3.000 almas, depois 5.000 almas. E começou agora os cegos ver, os paralíticos andar. Assim vai ser também, antes da igreja sair da terra, antes que o anticristo venha assumir. Vai haver um derramamento do Espírito Santo, vai haver cura. Jesus vai ressuscitar, vai levantar morto da sepultura.
Você vai ver o que eu estou dizendo. Assim como eu disse que não haveria uma terceira guerra mundial agora. Vai acontecer, está perto. Se prepare, anticristo. Se prepare, Satanás. Inimigo da igreja. Inimigo da doutrina. Inimigo dos santos. Que tu vai passar a maior vexame, a maior vergonha quando isso acontecer. E eu estarei vivo para dizer na tua cara que tu és um mentiroso, um assassino, um acusador, uma fraude, porque tu diz que és Deus. Deus está votando. Que Deus nos permita mais uma oportunidade para você. Não olhe o que você assiste no YouTube não em relação à religião e às igrejas não. Porque é por meio da igreja que vai haver essas curas, é por meio da igreja que vai haver ressurreição, é por meio da igreja que o paralítico vai andar, é por meio da igreja que o cego vai ver, é por meio da igreja que o canceroso, o diabético vai ser curado. Jesus é a esperança da humanidade. Não podemos negar essa verdade. A igreja é a testemunha de Cristo. A igreja é o sustentáculo do mundo. Não adianta. Não adianta o diabo trabalhar. Ele está pensando que vai vencer. Ele está pensando que vai prevalecer. Mas Jesus enfatizou que as portas do diabo não prevaleceriam contra a sua igreja. Jesus está voltando. Está aí. As advertências. O que vem acontecendo aqui no mundo. Guerra, rumores de guerra, fome, tsunami, inundações, incêndio, pai matando o filho, filho matando o pai, a mulher matando o marido matando a mulher, desemprego, injustiça, discriminação, assassinatos, prevaricação, o ódio prevalecendo, a apologia, a ideologia de gênero, o aborto, a apologia, a imoralidade, a depravação, ao sexo anal e oral. Eu quero te dizer, meu amigo, Jesus é poderoso para te perdoar. Se você ter feito tudo isso, o sangue dele pode te purificar de todo o teu pecado. O diabo quer que você permaneça cego. O diabo quer que você permaneça e abra espaço para você continuar nessa vida que você vive. Matando, roubando, adulterando. Eu quero te dizer uma coisa. Aqui na terra você tem um chope, uma maconha, uma pedrinha. Aqui na terra você tem um cinema, um teatro, um campo de futebol, um telão, uma rede social. Aqui na terra você tem um bom uísque, um bom vinho. Aqui na terra você tem um motel. Aqui na terra você tem tudo. Tem uma água, tem alimento. Mas no inferno é o contrário, você não vai ter nada disso. Não tem uma cama, não tem uma rede, não tem um hospital. Vai ser médico, mas não tem hospital. No inferno você não poderá descansar. No inferno não haverá dia nem tarde, não haverá oxigênio. No inferno não há ninguém que possa ouvir os seus lamentos, os seus gritos. O inferno, o lago de fogo, é um lugar em que o diabo não quer ir. O inferno não foi criado para o homem, nem tampouco o lago de fogo. É um lugar onde vai prevalecer a justiça de Deus contra os filhos da desobediência, contra aqueles que optaram, contra aqueles que permaneceram na iniquidade, com coração perverso, com coração mau, com coração de derrubar, de matar, de destruir. Jesus é a tua esperança. Se hoje você quer tirar a sua vida, se hoje você quer se despojar da sua família, da sua esposa, Jesus está aqui para resolver o teu problema. Agora vai defender de você. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame o seu próximo, não maltrate os animais, não maltrate a fauna nem a flora. Mas Jesus é a tua esperança,
que te promete um novo céu e uma nova terra. Nessa nova terra não haverá cemitério, nessa nova terra não haverá casa funerária, nessa nova terra não haverá hospital, nessa nova terra não haverá assassinato, nessa nova terra não haverá tsunami, guerra, rumores de guerra, tsunami, tufão. Nem o pai matará os filhos, nem os filhos matarão o pai. Não haverá infidelidade conjugal. Nessa nova terra não haverá injustiça nem discriminação. Nessa nova terra é paz, onde você gozará eternamente com Ele ao seu lado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você possa refletir nesse novo céu, nessa nova terra que Ele está te prometendo de graça. Você não pagará nada. O único meio de você pagar é você reconhecer que é um pecador e que precisa passar pelo crivo do arrependimento, pelo crivo da regeneração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vai esperar agora só. Ah, tu vai vir aqui, ó. Não, deixa aí. Não, tu vai vir aqui, ó. Deixa aqui. Vai vir aqui, ó. Onde está o estúdio? Tem estúdio? Tem aqui, ó. O outro já tá aqui, já outra. Ah, fica aí. Estiver lá, né? Tu viesse não, foi? Ok. Eu fui o quê? Não fizesse como é o estudo não, filho. Vou botar teu e-mail aqui, ó. É outro celular, né? Ah, pai, tem que botar, ó. Vendo? Vai ter que botar teu e-mail aqui, ó. Não tá configurado não, com e-mail não. Ok. Aí tu vai ter que ir, ó. Vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que ir aqui, ó. YouTube, ó.